Diga comigo, colunas que sustentam o casamento. Colunas que sustentam o casamento. Amados, eu tenho um livro que o título é Casamento Não Vem Pronto, Se Constrói. Na verdade, é o tema de um seminário, um dos encontros dos congressos que eu promovo. Casamento não vem pronto, se constrói. Ou seja, o nosso casamento é o resultado da construção que nós estamos fazendo. A vida é feita de escolhas, e o nosso casamento também. Cada um é responsável pela qualidade do seu próprio relacionamento. Eu gostaria de pensar hoje com vocês sobre algumas colunas de sustentação do casamento. Se não, preste atenção. Casamento construído para não cair. A primeira coluna é fidelidade. Diga, fidelidade. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Deus não vê como o homem vê o exterior. Deus olha para o coração, e é a partir do coração que procede as saídas da vida. Para Deus vale muito a motivação. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Diga, fiéis em tudo. Paulo está falando para Timóteo: o diácono seja marido de uma só mulher. Aqui tem duas linhas de interpretação. Alguns dizem, não, Paulo está falando que é monogamia. Não, outros dizem, não, Paulo está falando que é marido de uma só mulher, um só casamento. As duas interpretações estão corretas. Monogamia e um só casamento. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. No livro de Cantares há um texto muito interessante que fala de fidelidade. Jardim fechado, diga, jardim fechado. Jardim fechado. Eu, como casado, sou um jardim fechado para minha mulher, aonde só ela tem acesso. Ela é um jardim fechado aonde só eu tenho acesso. Jardim fechado, estou minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Aí é ela quem faz uma autoafirmação em Cantares 8 e 10. Eu sou o muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Ela está dizendo que o amado confia nela por causa da sua postura, do seu comportamento, por causa da sua maneira de ser como mulher comprometida. Ela sabe se vestir, ela sabe se portar, ela sabe se conduzir. Por isso ela diz: eu sou o muro, os meus seios, e os meus seios como as suas torres, sendo eu assim fui tida por digna da confiança do meu amado. Eu gostaria que vocês repetissem 3 vezes comigo esta frase. Vamos lá? Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Vamos lá todos juntos? Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Só os homens. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Só as mulheres. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Então preste atenção. Não é possível falar de fidelidade sem a gente pensar sobre tentação. Tentação é um assunto tão sério e tão importante que Jesus inseriu na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder. Livra-nos do maligno, do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. A Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus, após
ter sido batizado, foi conduzido pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito, para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Tentação é um assunto presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tentação é um assunto que preocupou Jesus, que preocupou o apóstolo Paulo. Vejam o que está escrito também em Tiago, capítulo 1, do verso 14 a 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Cada um, porém, é. Não diz cada um foi, cada um será. Diz cada um é tentado. E não diz cada velho, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Não. Aqui está incluído todos. Cada um é tentado. Não tem bom. Não tem homem, não tem mulher, não tem velho, não tem de meia idade, não tem adolescente, não tem jovem, não tem criança. Todos nós somos tentados. Quem não foi tentado hoje pela manhã a comer mais um pãozinho? Quem não foi tentado hoje pela manhã comer um segundo prato? Não é verdade? Inclusive diz que crente não bebe, mas crente come a beça. Não é verdade? Lumar, você acredita que eu conheço um hotel 5 estrelas que fazia eventos para a igreja, mas hoje não querem fazer mais? E perguntaram para o gerente por quê? Porque a gente não dá conta de dar comida para as pessoas. Não, sério. E se eles fazem, eles cobram quase o dobro. Por isso que os irmãos são todos fortinhos, não é verdade? Agora preste atenção, a nossa barriga é a maior prova de que somos tentados e nem sempre vencemos a tentação. É verdade. Nós somos tentados todos os dias. A gente acorda sendo tentado. Cada um, porém, é tentado. Por exemplo, vocês sabem onde é que está o fraco da mulher? O fraco da mulher está na boca. A mulher não consegue guardar segredo. Ela liga para outra e diz assim: olha, vou te contar uma coisa, mas é para você orar. Ela fofoca em nome da oração. A mulher não consegue guardar segredo. A mulher, ela tem um problema sério. Por exemplo, você nunca vai encontrar 30 mulheres pescando juntas. Você nunca vai encontrar 30 mulheres caçando juntas. Vocês já perceberam que a mulher não vai no banheiro sozinha? Por quê? Você não vê o homem dizendo assim, um para os outros, assim: vamos no banheiro comigo? Vamos no banheiro comigo? Mas você vê as mulheres dizendo: vamos no banheiro comigo? Parece que uma vai dar força para o outro. A mulher usa o banheiro para outros objetivos diferentes do homem, né? O homem vai fazer o número 1, número 2 e sai rapidinho. A mulher não. A mulher usa o banheiro para fazer reuniões extraordinárias, para discutir assuntos relevantes. A roupa da outra na festa. Então, a mulher tem um problema sério nessa área. O fraco da mulher está na boca. O fraco da mulher está na boca. E olha, tem mulher que quando ela quer destruir o homem, não precisa pegar uma faca ou um revólver. Ela usa a língua mesmo. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E as mulheres sabem bem usar. Eu já ouvi histórias assim. Uma vez eu vi um homem dizendo: há 7 anos essa mulher me destrói com a boca. Sério. Então o problema das mulheres geralmente está na boca. Esse é o fraco das mulheres. Agora, o fraco dos homens está
nos olhos. Os homens têm uma dificuldade enorme com o olhar. Por exemplo, o irmão está no saguão do hotel, esperando a solução de um problema, sentado em uma poltrona. Aí chega 4 mulheres, vestidas perigueticamente, ou com a microsaia, ou com uma calça que só a misericórdia do Eterno, de apertada, e com um salto dessa altura, e todas assim muito sensuais, e o irmão está sentado na poltrona, na frente do balcão onde elas param. Ele perde o rumo. Ele não sabe se lê o jornal, se olha para o quarto. Tem que ficar orando aí, Senhor, tem de misericórdia de mim. O problema do homem está no olhar. É interessante que eu estava almoçando com um senhor, um pastor, homem de Deus. Esse pastor, ele era muito rico. E ele me levou num restaurante no Rio de Janeiro, muito bom. Restaurante de crente, muito bom mesmo. E aí eu estou lá no Rio de Janeiro, almoçando com aquele pastor piedoso, com quase 90 anos de idade. E de repente entrou 3 cariocas assim, mulheres vestidas perigueticamente, e todas assim de mini saia, jovens de salto alto, e falando, e balançando o cabelo e tal. E elas estavam vindo assim, nós estávamos sentados aqui, elas estavam vindo assim. Então eu e ele não teve como não ver elas entrando, até porque elas estavam fazendo muito barulho. E aí elas passaram e foram embora. Ele olhou para mim assim e disse: "É, pastor Josué, esse é o nosso problema." Desculpa, pastor. O homem já estava virando a esquina para entrar na eternidade com Deus. E dizendo para mim que eu pensei que não era já o problema dele mais. O fraco do homem está no olhar. Por isso nós precisamos orar constantemente para que o Senhor unja os nossos olhos. Tentação. Agora preste atenção, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Lembre-se que todo pecado é precedido por uma tentação. A tentação é a razão primária para desejarmos pecar. Agora preste atenção. Hoje pela manhã eu estava lendo a Bíblia. Qual é o nosso propósito a partir desse encontro? Ler a Bíblia antes de qualquer coisa pela manhã. Quem já começou isso hoje pela manhã? Levante a mão assim, por favor. Meu Deus. Ontem nós não fizemos aqui um acordo de não ler nada antes da Bíblia pela manhã. Quem estava aqui ontem, levante a mão assim, por favor. E quem que levantou a mão dizendo que concordava? Levante a mão assim, por favor. Agora, quem que levou a sério o que falou? Mas você ainda tem uma chance que é amanhã. Certo? A gente então sai daqui com esse propósito de não ler nada pela manhã antes da Bíblia. E eu estava lendo hoje pela manhã Provérbios 3 e 4. É interessante como o livro de Provérbios fala muito sobre isso. Agora, todo casal deveria ler junto esse capítulo lá no quarto. Capítulo 7 de Provérbios. Olha aqui o verso 7. E vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Diga, rapaz sem juízo. Rapaz sem juízo. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.
E era crente. Preste atenção que essa mulher era crente. Verso 22. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. Está falando de adultério. Porque muitos não vencem a tentação e se rendem ao pecado, arruinando a sua vida, o seu casamento e a sua família. Porque muitos não vencem a tentação e se rendem ao pecado, arruinando a sua vida, o seu casamento e a sua família. Eu trabalho com família há 24 anos. Por exemplo, eu estou ajudando um casal onde ela traiu ele a partir do Facebook. Eu ajudei um outro casal que ela traiu ele como professor universitário. Eu ajudei um outro casal que ela traiu ele a partir de uma sala de bate-papo. E eu tenho ajudado alguns casais que, ao cair em si, viram que o pecado não vale a pena. Agora, preste atenção. Me lembro que eu estava chegando em uma cidade, lá no Paraná, para ministrar, e alguém me contou uma história muito triste. Essa pessoa me disse: pastor, o meu pastor de uma igreja de 2.000 membros, caiu em pecado com uma membro da igreja. Porque não existe membra, viu? Não existe palavra feminina para membro, é só membro mesmo, tanto homem como mulher membro. Então ele caiu em pecado com uma irmã, membro da igreja. Só que quando foram tratar do pecado dela, souberam que ela também tinha caído com o vice-presidente da igreja. Quando foram tratar do pecado dele e dela, descobriram que ela tinha caído também com o líder de pequenos grupos da igreja. Ou seja, era uma pombagira dentro da igreja. Agora eu quero dizer para vocês, olha para cá, que da pessoa recém-chegada na igreja ao líder maior da igreja, não tem bom. Gente, se Davi, homem segundo o coração de Deus, teve problema, e eu? O certo é que, se você não vigiar, se você não andar de forma sábia e inteligente, o diabo não brinca de ser diabo. Eu vim aqui apenas para dar alguns conselhos a todos, homens e mulheres. Por que muitos não vencem a tentação? Primeiro, por causa do excesso de autoconfiança. Olha o que Pedro disse para Jesus. Jesus disse assim: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Primeiro ele chamou Jesus de mentiroso. Sei ou não? Segundo, ele disse: todos podem te decepcionar, menos eu. A sua autoconfiança revela o seu orgulho. E o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Ele disse: eu não te nego. E no entanto, foi exatamente aí que ele caiu. Excesso de autoconfiança foi o problema de Sansão. Sansão achou que poderia dormir no colo de Dalila sem por ela ser envolvido e engolido. Ele achou que poderia brincar com a Dalila e tomar um banho, lavar as mãos e ir embora. Amados, preste atenção nisso. Primeiro, o diabo não brinca de ser diabo.
Segundo, o pecado mata. Terceiro, a carne é fraca. Eu não conheço homens e mulheres que brincaram com o pecado e saíram sem pagar caro, sem sofrer consequências irreparáveis. Excesso de autoconfiança. Não brinque com isso, por favor. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Leiam comigo, por favor. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Por que muitos não vencem a tentação? Porque eles não impõem limites. Limites servem para demarcar o seu território, até onde eu devo ir e até onde a outra pessoa pode vir. Amados, preste atenção. Impor limites faz toda a diferença para quem quer continuar de pé na presença de Deus e da sua família. Impor limites. Sabe, queridos, eu tenho aconselhado dezenas, centenas de casais e eu percebo que as pessoas estão brincando com fogo, estão brincando na área do inimigo, estão brincando aqui, ó, olha para cá, estão brincando à beira do precipício. Sabe o que significa vigiar? É você se afastar o quanto mais possível da zona de perigo. Porque quem brinca à beira do abismo pode a qualquer hora cair nele. Eu costumo dizer sempre: ponha limite no seu celular. Ponha limite no seu celular. Ponha limite no seu Facebook. Ponha limite no seu tablet. Ponha limite no seu computador. Ponha limite no seu carro. Ponha limite na sua sala de reunião. Ponha limite lá no seu trabalho. Ponha limite na sua casa. Ponha limite. Por exemplo, não viaje sozinho com uma mulher, ou não viaje sozinha com um homem, nem se for para fechar um grande negócio. Ah, pastor, mas envolvia 3 milhões. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua aliança com Deus? Quanto vale? Põe limites. Eu vejo muita gente brincando com coisa séria. Muita gente brincando com coisa séria. Se Davi estivesse conosco aqui hoje, para nos dar alguns conselhos a partir da sua experiência amarga, sabe o que ele diria para nós? Primeiro, cuidado com o seu tempo livre, porque foi depois do almoço no palácio, depois de uma soneca, que ele levantou, foi para a varanda, viu Betseba tomando banho nua, e a partir daí começou um problemão na vida daquele homem. Um problemão. Ele deita-se com Betseba, a engravida, e para tentar resolver o problema da gravidez da mulher, ele manda assassinar o marido dela, Urias, que era o seu homem oficial de confiança. Ele manda assassinar Urias, vive 1 ano em pecado, até que o seu pecado então venha à tona, venha à luz, e a partir daí o que ele sofre dentro da sua própria casa é simplesmente desesperador, porque ele plantou um adultério. E Deus disse através do profeta: o que você fez escondido, ao vir da sua casa, vai fazer a luz do dia, para que todos vejam. Sabe o que aconteceu? O filho dele, na varanda do palácio do pai, ele usurpa o poder.
O pai Davi foge, o filho toma as 10 mulheres do pai, as mulheres do pai, toma as 10 esposas do pai. Naquela época, por causa do código de Hammurabi, era permitido, Davi tinha 10 esposas, e aí então ele toma as 10 esposas do pai, e ele simplesmente estupra as mulheres do pai, à luz do dia, na varanda do palácio, para vergonha nacional. Você está pensando que o seu adultério vai ficar sem julgamento? Você está pensando que o seu adultério vai terminar em pizza aos olhos de Deus? E o pior de tudo é que quando alguém adultera, descobre os filhos, e os filhos ficam debaixo de uma maldição atraída pelo pecado do pai. Isso é o pior. A Bíblia diz que por causa do adultério de Davi, dentro da sua casa houve um incesto, um estupro. Amnon estupra Tamar. Como Davi não resolveu como deveria ter resolvido, Absalão toma as dores da sua irmã e diz: já que meu pai não resolveu, eu resolvo. Atraiu o irmão e traiçoeiramente o assassinou. Dá para você imaginar o que Davi colheu por causa do adultério? Davi diria para mim e para você: ei, o pecado sempre te levará para mais longe do que você está disposto a ir. O pecado sempre vai cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. E o pecado sempre vai te prender por mais tempo do que você está disposto a ficar. Não compensa. Preste atenção, você precisa colocar no início: eu não dou carona no meu carro para irmãs sozinhas. Eu não dou carona. Na minha equipe de trabalho são quase 60 pessoas que trabalham na base do nosso ministério. A gerente é uma mulher, a líder de eventos é uma mulher. Outro dia eu fui assinar um documento no cartório e disse para a nossa gerente: você vai com o seu carro e eu vou com o meu carro. E lá no cartório a gente assina o documento. Aí você me diz: pastor, eu não recebo no meu escritório mulher para aconselhamento. Você fica sozinho? Aí você me diz: pastor, o senhor é tão perigoso assim? Não, é porque está escrito na Bíblia. Primeiro, Jesus falou: a carne é fraca. Segundo, o diabo é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não brinca de ser diabo. E terceiro, o pecado mata. E outra, um caso pode começar com uma brincadeira sem graça, numa atitude impensada. Por isso, a gente não pode brincar. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Uma pergunta: o que você está teclando no Facebook, conversando no Facebook? O que você está conversando e postando no Instagram, no Twitter, no WhatsApp? Tem algumas irmãs, eu acho até assim, muito, né? Tira uma fotografia assim, ó. Pega, coloca assim um biquíni, ou coloca então uma roupa decotada e tira uma foto assim. Aí posta no Facebook e o marido curte. Vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo.